amigos, vamos nesse momento unir os nossos corações no propósito de aprender mais um pouco da maravilha desse estudo, desse livro que tanto nos ajuda a caminhar na vida. Que nós possamos pedir a Dona Ivone, aos amigos espirituais que amparam esse trabalho, aos nossos guias espirituais, que estejam ao nosso lado, que estejam também ao lado de todos os espíritos desencarnados que possam estar aqui assistindo conosco, também com todos os nossos irmãos que partiram dessa vida através do suicídio, lembrando também uma ajuda espiritual a essa tragédia no Rio, mas que sabemos que tudo tem um porquê, que nada acontece por acaso. Que todos possam ser assistidos pelos amigos espirituais que amparam esse trabalho e que possamos nos fortalecer a cada dia e envolver a todos esses nossos irmãos que estão vivenciando momentos difíceis, o nosso carinho, a nossa ajuda, o nosso amor e a nossa fé incondicional em Deus. Fique conosco, hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Um beijo, gente, no coração de cada um de vocês. Estou liberando a Candinha. Boa noite, como é que tá o som? Eu esqueci de testar antes, né, Mari? Depois que você testou que eu me lembrei. Tá, né? Então, olha só, nós vamos começar na página 32, o segundo parágrafo, tá? Quando nós paramos na semana passada. O capítulo 2, os récordos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo. Quem tiver outra edição, é só contar os parágrafos, tá? Capítulo 2, da primeira parte, os récords. Vamos nós, então, começar nossa leitura. Boa noite, Juliane. Boa noite, Régio. Todos aí muito bem-vindos. Nessas primeiras horas, que por si mesmas constituiriam a configuração do abismo em que se precipitou, se não representassem apenas o prelúdio da diabólica sinfonia que será constrangido a interpretar pelas disposições lógicas das leis naturais que violou, o suicida, semi-inconsciente, adormentado, sem que para maior suplício se lhe obscureça de todo a percepção desses sentidos. Sente-se dolorosamente confundido, nulo, dispersado em seus milhões de filamentos psíquicos, malvado acontecimento. Tomam em volta dele, afligindo-lhe a tenuidade das percepções com martirizantes girançações confusas. Perde-se no vácuo, ignora-se. Não obstante, aterra-se, acovarda-se, sente a profundidade apavorante do erro contra o qual colidiu. Deprime-se na aniquiladora certeza de que ultrapassou os limites das ações que lhe eram permitidas praticar. Desnorteia-se, entrevendo que avançou demasiadamente para além da demarcação traçada pela razão. É o traumatismo psíquico, o choque nefasto que o dilacerou com suas tenazes inignoráveis. Dele exigirá um roteiro de urzes e lágrimas, rijos testemunhos, até que se reconduza
as vias naturais do progresso, interrompidas pelo ato arbitrário e contraproducente. Mergulhei no pobre espírito, refletia, de imagem e semelhança. Vamos lá, Mari, chegamos. Ai, que deixa tão bonito. Passando para você. Bem-vinda, velha, bem-vinda, Ednei. Boa noite a todos. Então nós vemos aqui que a agressão do ato do suicídio, como que de uma vez só é tão violento que de uma vez só, como que atinge a consciência, como que naquele momento diminuísse a sua capacidade de exercer o dom de reconhecer-se, de pensar, de sentir-se como um ser, como se tivesse os primeiros segundos de quando você sai de uma anestesia, e você não sabe muito bem o que está acontecendo. E isso é apenas o prelúdio, a antecipação, o anteparo daquilo que tudo que ele irá vivenciar. Porque naquele momento violou-se uma lei natural, que é o primeiro direito do homem. Qual o primeiro direito do homem? Direito esse universal, reconhecido pelas leis humanas e principalmente pela lei espiritual. Qual é o primeiro direito? O de viver. Então, você fere uma das principais leis em que o homem encarnado está em curso e que possibilita o desencadear de todas as outras. Então é uma agressão brutal contra você mesmo, ferindo, assim, um código divino que é a possibilidade de você renascer no corpo, onde milhares de forças estão incursas neste processo. Imagine, gente, quantas forças estão incursas no processo de estar reencarnado. A acomodação da força mental, o equilíbrio da força neuronal, vocês já tinham pensado nisso? Quantas forças ele ainda tudo percebe. Sente-se dolorosamente contundido, nulo, e aí que está a coisa, dispersado em seus milhões de filamentos psíquicos, violentamente atingido pelo malvado acontecimento. Então,
Tudo isso faz com que ele esteja nesse estado, né? Como se martirizantes girôndolas de sensações confusas. Girôndolas são aquelas rodas onde você prende aqueles foguetes de São João. Então são essas forças que a gente dispersa, gente. Imagina os átomos espirituais. Lembra lá do átomo ao arcanjo? Que também começou por ser átomo. E fala lá do átomo primordial, o átomo espiritual. São forças que se desagregam. E que você não. É como se nós tivéssemos uma represa onde a gente soltasse a água na medida das nossas necessidades para gerar energia e de repente nós dinamitássemos a nossa represa. Toda aquela força contida, toda aquela força equilibrada, toda aquela força domada, canalizada, o que é uma consequência até natural do próprio ato, material do processo. Entenderam isso? Ok. Ok. Aí ele diz assim, perde-se no vácuo, ignora-se, não obstante, aterra-se, acovarda-se, sente a profundidade apavorante do erro contra o qual colidiu. Deprime-se na aniquiladora certeza de que ultrapassou os limites das ações que lhe era permitido praticar. Desnorteia-se entrevendo que avançou demasiadamente para além da demarcação traçada pela razão. Gente, embora seja doloroso o relato, olha que bonito isso. A confirmação para nós da questão 621 do Livro dos Espíritos. Nós vemos que não é uma teoria a questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Olha a prova aqui. Alguém que está ali não tem a crença espírita, não tem a crença que dê essa dimensão do fato. No entanto, olha a lei de Deus escrita na consciência, mostrando que ele sente a profundidade apavorante do erro contra o qual colidiu.
na aniquiladora certeza, não resta dúvida, é certeza, de que ultrapassou os limites das ações que lhe era permitido praticar. É certeza. Certeza de que foi além da demarcação traçada pela razão. Lei de Deus na consciência. É a lei de Deus na consciência. Então, juntamente a isso, ele diz assim, é o traumatismo psíquico, o choque nefasto que o dilacerou com suas tenazes inevitáveis, e o qual, para ser minorado, dele exigirá um roteiro de urzes e lágrimas, decênios de rijos testemunhos, até que se reconduza às vias naturais do progresso, interrompida pelo ato arbitrário e contraproducente. Então, somente com rijos testemunhos, a reparação é que se poderá se equilibrar novamente. Todas essas forças que nós falamos no início, que foram por nós desequilibradas, teremos que novamente, ao longo das provações, ao longo do tempo, reconquistar o equilíbrio psíquico, perispiritual, moral, consciencial, espiritual, para um dia a gente conseguir novamente agregar todas essas forças que nós falamos. Olha a trabalheira, gente. Para você dizer, ó, agora eu posso continuar na caminhada onde eu parei. Eu consigo agora novamente todas aquelas forças que a gente tem que agregar quando reencarna, eu agora consigo novamente. Isso vai demorar decênios, alguns casos séculos, né? Principalmente quando junto ao nosso ato a gente envolve outros crimes, né? Outros crimes. Bastante doloroso, né? Situação da alma que às vezes séculos e séculos vai demorar para se reequilibrar. Entenderam isso, gente? Alguma pergunta? Aí nós vemos como nós somos inconsequentes, né? Quando nós buscamos suicídio. Como nós não temos a dimensão das consequências sobre nós, dos nossos atos. E aí, nós ficamos nessa hora pensando nos nossos benfeitores espirituais, né? Quando cometemos um ato desse.
Porque o benfeitor, por mais inferior que ele seja, eles estão acima de nós. E o benfeitor consegue enxergar lá na frente. Consegue ver o quanto a gente se atrasa. Que dor deve ser para um benfeitor desse, né? Quando a gente faz um ato brutal desse. A gente está vendo aí no noticiário, né? Isso não diminui a pena, né? A gente ter piedade, não diminui a brutalidade do ato cometido. Não estamos só pensando no que cometeu, né? Claro que a gente pensa aí nos que foram envolvidos, nos que estão na dor da perda, mas por mais que nos doa perante a lei divina, é melhor que a gente seja o agredido do que o agressor. Em tudo na vida, não é só num ato brutal desse, não. Em tudo. Porque o agressor se rebaixa da condição humana, né? Quando a gente agride, em qualquer situação. Nós nos animalizamos, né? Buscamos lá o nosso atavismo. Sem sair da nossa evolução, nós fazemos uso da nossa animalidade. Isso mesmo, Jordano. Isso mesmo. Então eu fico pensando nos nossos benfeitores numa situação dessa. Que conseguem olhar além do tempo e do espaço, consegue olhar em outra dimensão, né? Quarta dimensão, quinta, sexta. Conseguem ver além do tempo e do espaço e conseguem enxergar o quanto de dor e o quanto de sofrimento a gente acumula para nós mesmos num ato violento desse que praticamos contra nós mesmos. Eu lembro agora, nesse momento, do benfeitor Charles, né? Isso mesmo, Jordano. O Judas retorna, né? Depois como Joana d'Arc. Nós não sabemos se ele teve outras encarnações, mas retorna como Joana d'Arc mais tarde. O benfeitor espiritual Charles, né? Que no livro é o Ramiro de Guzmán, o responsável pela relação exterior da colônia. A gente vê o quanto temos aí, entre aspas, soframos, né? O quanto ele sofria pelo ato da Dona Ivone. Ele que na época, num dos suicídios dela, no último, ele era pai dela. E no plano espiritual, como ele ajudou e quanto ele cobrava uma postura dela cristã a vida inteira para que ela não caísse no mesmo ato.
ao ponto de uma vez ela ficou doente, vocês sabem disso, alguns dias numa espécie de letargia, e ele disse para ela que no plano espiritual ele, Charles, não tinha um lar. Olha que doloroso, um benfeitor espiritual do quilate do Charles dizer que não tinha um lar. Que lar ele só teria quando pudesse estar com ela, reabilitada ao lado dele. Aí eu fico pensando no suicídio dela, o quanto esse coração grandioso deve ter sofrido. Esses séculos todos, né? Por sua pupila. E aí a gente fica pensando o quanto nossos benfeitores espirituais sofrem quando cometemos o ato de suicídio. Não era apego, né? Não é apego. É você ver alguém que você ama tendo cometido o gesto do suicídio. Enquanto você não a vê reabilitada, você não sossega. Enquanto você não olhar e ver aquela pessoa em equilíbrio novamente, você sente que não está completo, vamos dizer assim, o seu trabalho de benfeitor. Então vê a preocupação que nós damos aos nossos benfeitores quando cometemos um ato deles. Aí ele diz, depois dessa letargia, né, que Kardec chama de estado de perturbação, ele diz aqui, pouco a pouco, senti ressuscitando das sombras confusas em que mergulhei meu pobre espírito, após a queda do corpo físico, o atributo máximo que a paternidade divina impôs sobre aquele que no decorrer dos milênios deverão refletir sua imagem e semelhança. A consciência, a memória, o divino dom de pensar. Capacidade de raciocinar, né? A capacidade de raciocinar. Né? O que caracteriza o espírito, né? A capacidade de pensar. É o princípio inteligente do universo. Está lá na definição do Livro dos Espíritos. Ok, Beth, vai lá. Então, desse modo, ele agora, tendo feito todo esse desequilíbrio, começa, após aquele primeiro choque, a voltar à sua capacidade de raciocinar. Só que, convivendo agora com essas forças desequilibradas, que foram desequilibradas abruptamente.
Então, é a consequência natural, imediata do ato. Porque vocês sabem que a lei de causa e efeito tem dois mecanismos de um mesmo mecanismo, digamos assim. O primeiro é uma consequência imediata. O segundo é uma consequência depois moral do ato. Como se você botasse o dedo no fogo. Não tem nenhuma consequência moral imediata. Você não precisa se arrepender, nada disso. Vai queimar independentemente do que você fizer mentalmente. Independentemente do que você raciocinar, do que você meditar. É uma consequência natural dos seus atos. E era o que acontecia aqui. Vamos ler mais um pouquinho? Levanta a mãozinha aí e lê mais 2 parágrafos, ok? Vamos lá. Como é que está o som? Vamos lá, né? Página 33. Senti-me enregelar de frio. Tiritava. Impressão incômoda de que vestes de gelo se me apegavam ao corpo. Provocou-me inavaliável mal-estar. Faltava-me, ao demais, o ar para o livre mecanismo dos pulmões, o que me levou a crer que, uma vez que eu me desejara furtar a vida, era a morte que se aproximava com seu cortejo de sintomas dilacerantes. Odores fétidos e nauseabundos, todavia, revoltavam-me brutalmente o olfato. Dor aguda, violenta, enlouquecedora, arremeteu-se instantaneamente sobre meu corpo por inteiro, localizando-se particularmente no cérebro e iniciando-se no aparelho auditivo. Presa de convulsões indescritíveis de dor física, levei a destra ao ouvido direito. O sangue corria do orifício causado pelo projetil da arma de fogo de que me servira para o suicídio e manchou-me as mãos, as vestes, o corpo. Eu nada enxergava, porém. Convém recordar que meu suicídio derivou-se da revolta por me encontrar cego, expiação que considerei superior às minhas forças, injusta punição da natureza aos meus olhos necessitados de ver, para que me fosse dado obter pelo trabalho a subsistência honrada e altiva. Sentia-me, pois, ainda cego, e para cúmulo do meu estado de desorientação, encontrava-me ferido, tão somente ferido e não morto, porque a vida continuava em mim como antes do suicídio. Passando para você, Márcio. Então nós vemos em loco aquilo que nós falamos há pouco. Era consequência natural. Todos aqueles átomos espirituais, toda aquela força vital que iria permanecer com ele no corpo físico, enquanto vida ele tivesse, ali estavam junto a ele, desagregadas todas essas forças, fazendo com que ele sentisse nele todas as sensações físicas, como se vivo no corpo estivesse. Então sentia o frio
A veste gelada, primeiro porque o próprio corpo físico fica gelado. Quem já botou a mão em algum cadáver, vê que gela mesmo, né? Sai aquele calor que a gente chama de vida, né? Quem já botou a mão não esquece mais como é que é. Gelado. Segundo, o corpo físico já estava começando a apodrecer. As vestes apegadas ao corpo. Estava ali junto ao caixão. Então sentindo a falta de ar. Como se faltasse o ar livre para os pulmões. O corpo apodrecendo, causando odores fétidos e nauseabundos. Revoltava-me brutalmente o olfato. E a dor aguda, que se estendeu pelo corpo inteiro e particularmente onde ele deu tiro no ouvido. No ouvido direito, né? No caso do Camilo. Embora ele nada enxergasse, até porque ele se matou quando a cegueira no corpo físico chegou, ele percebia tudo isso. Então se sentia ainda, já que os fenômenos físicos eram tão patentes, ele se sentia ainda vivo. Achava-se ferido e não morto. Consequência natural do ato. Nós vamos parar por aqui. Semana que vem nós continuemos. Teremos a prece e a mensagem do plano espiritual, ok? Estou passando, quem vai fazer a prece aí, dirigente aí da reunião vai indicar. É a Ninâmio, né, que está dirigindo. Boa noite, amigos queridos. Que Deus abençoe a todos vocês. Que seja uma noite de muita paz para todos. Após esse momento de abençoada reflexão que tivemos, eu convido a todos para que juntos possamos mentalizar a figura do Senhor Jesus e pedir a esse Mestre bondoso que abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, que abençoe a todos aqueles que em um momento da vida teve o pensamento equivocado de sair desta escola abençoada através do suicídio. Pedimos a Deus por todos esses irmãos, para que a sua misericórdia possa acompanhá-los. Que a espiritualidade amiga, esses benfeitores responsáveis por cada um de nós, possam estar sempre dando continuidade ao amparo e à proteção. E nós, da nossa parte, pedimos a Deus que os abençoe. Pedimos desculpas a esses bondosos irmãos pelos nossos momentos de falha, de intransigência, de desequilíbrio. Que Deus abençoe a cada um desses amorosos irmãos e também, Senhor, aos demais que sofrem, que vivenciam a dor superlativa, ora conscientes da dificuldade que se encontram, mas que não esmoreçam, que tenham certeza da bondade de Deus, que não desampara seus filhos, mas que dá sempre uma nova oportunidade a cada dia. E neste momento, Senhor, agradecemos por ora já estarmos cientes desta verdade
pedimos que abençoe a cada um desses companheiros queridos que se encontram nesta sala, aqueles que hoje aqui não puderam estar, a nossa querida Mana e os demais irmãos, para que todos possamos ser beneficiados pelas vibrações de paz, de equilíbrio e de luz que vivenciamos neste momento de estudo. Que Dona Ivone Pereira possa receber de igual forma o nosso agradecimento sincero, assim como o nosso bondoso irmão Caibar Chútel e os demais bondosos tarefeiros da seara do nosso Mestre que trabalham de forma tão especial, nos dando a oportunidade do aprendizado. Que seja em nome de Deus, que possamos ora pedir a permissão para encerrarmos esse momento abençoado de estudo da noite de hoje. Muita paz para todos vocês, que Deus os abençoe e vamos nos prepararmos para a mensagem do plano espiritual. Um beijo, meus queridos, e uma semana abençoada para todos. Fiquem em paz. Pela graça infinita de Deus, Pai, Baltazar, pela graça de Deus. O apelo de Jesus ecoa até os dias de hoje. As crianças, simbolizando a pureza, o equilíbrio e a natural bondade e doçura, servem como exemplo dadivoso para todos aqueles que desejam caminhar no campo da espiritualização. Bondade, simplicidade, generosidade espontânea devem fazer parte da vida do homem que deseja ser bom. Não se faz apenas um ato, não se faz necessário apenas agir no bem, criar boas obras, trabalhar ideias perfeitas. É necessário, para se fazer estas obras, que o homem traga dentro de si a pureza, a lhaneza de trato, o equilíbrio das emoções, a alegria de viver, a simplicidade. Características que Jesus quis exaltar, mostrando uma criança como exemplo. Os que estamos estudando, aprendendo com a doutrina espírita, a caminhar dentro da linha do dever, a caminhar buscando a elevação, os que estamos tentando superar as próprias dificuldades, devemos assentar a este nosso esforço a busca da simplicidade de que Jesus nos alertou. Se formos bons e generosos, ao mesmo tempo que simples e criativos, certamente teremos em nós condições para asseverarmos que estamos a caminho do bem. Se, porém, ainda não conseguimos juntar estes dois expressivos momentos de elevação, a vontade de fazer o bem e a espontaneidade, busquemos a direção de um deles e aos poucos acrescentemos do outro, lentamente embora, mas acrescentemos a nossa vida de relação. Desse modo, alcançaremos a posição de paz, trabalho e bondade. Que Deus a todos nós
ajude, abençoe e conduza agora e sempre. Baltazar, pela graça infinita de Deus.